Pai do Senhor, irmãos, hoje eu quero meditar com vocês na palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 12, onde relata quando algumas mulheres de madrugada se reuniram com suas especiarias e foram até o sepulcro de Jesus, bem de madrugada. Confesso que a mensagem seria a respeito da madrugada, mas o Espírito Santo mudou tudo. Amém, glórias a Deus por isso. E chegando lá, irmãos, elas assustaram porque a pedra que estava à frente do sepulcro havia sido removida. E entrando lá, elas não acharam o corpo de Jesus. Elas ficaram estarrecidas, indignadas com isso. E apareceu 2 varões, o qual disse para elas: por que busca entre os mortos aquele que vive? E por que esqueceste do que Jesus havia dito? Que ele iria passar por tudo isso, né? E que iria ressuscitar. Irmãos, aqui eu vejo 2 pedras. A pedra do esquecimento e a pedra da incredulidade. Essas mulheres, elas se esqueceram do que Jesus disse. Por isso, elas foram buscar a um Jesus morto. E quando nós vamos à casa do Senhor, ouvimos a palavra e é pregada a palavra e a gente não guarda no nosso coração, a gente, quando deixa de guardar a palavra do Senhor no coração, a gente, quando esquece a palavra do Senhor, a gente passa a buscar um Deus morto. E é por isso que a gente, às vezes, parece que não está encontrando Jesus, e às vezes fica como aquelas mulheres, estarrecidas, desesperadas, assustadas. Por quê? Não está conseguindo encontrar Jesus. Está servindo a um Jesus morto. Não está encontrando Jesus. Mas, irmãos, elas haviam esquecido que Jesus havia dito que ele iria ressuscitar. Mas quando os anjos falaram para elas, elas se alegraram e foram correndo contar para os discípulos. A pedra delas era o esquecimento. Foram correndo contar para os discípulos. E quando chegou lá, eram 11 discípulos, porque um tinha se matado, que era Judas. E eu falo para você, se tem alguém na sua vida que talvez represente como Judas, não sei, está sendo usado pelo inimigo, irmãos, não faça nada, deixe Deus agir. Judas não precisou de que ninguém desse corda para ele, que ninguém ajudasse ele a fazer nada, ele se enforcou sozinho. Mas voltando à mensagem, aquelas mulheres chegaram lá e contaram para Jesus o que os anjos havia dito para ela, contaram para os discípulos o que os anjos haviam contado para ela, o que havia acontecido, que Jesus havia ressuscitado, não estava mais lá. Mas os discípulos, eles a receberam como loucas. Elas esqueceram e eles deixaram de crer. Só que no último versículo fala assim: porém, irmãos, sempre existe um porém. E que eu e você sejamos esse porém para Deus, para que ele possa nos usar, assim como ele usou Pedro. Irmãos, ali estavam os 11 discípulos. Aonde estava aquele discípulo conhecido como discípulo do amor? Não é acusando, é fazendo uma comparação. Onde estava aquele discípulo do amor, aquele que recostava a sua cabeça no ombro de Jesus, quando Jesus estava falando e ficava ali? Irmãos, porém, Pedro, que eu vejo assim como um discípulo que mais deu trabalho para Jesus, né? Aquele discípulo cabeça dura, aquele discípulo às vezes teimoso, né? Aquele que negou Jesus 3 vezes. Ele saiu correndo, mas já foi de uma forma diferente daquelas mulheres, porque elas estavam indo visitar o corpo de Jesus, um Jesus morto. Ele saiu correndo para ver um Jesus ressurreto, um Jesus ressuscitado. E chegando lá, irmãos, ele não encontrou Jesus morto no túmulo, mas mesmo assim ele se alegrou, irmãos. Ele ficou maravilhado, porque ele lembrou do que Jesus disse. Ele poderia até ter esquecido antes, mas ele lembrou e ele creu.
diferente dos outros que não creram, porque ficaram lá. E a alegria dele foi tamanha, irmãos. Irmãos, quando formos buscar a Deus, não vamos como essas mulheres foram, não. Levaram suas especiarias, tudo, se aprontaram, se arrumaram. Mas chegando lá, irmãos, a pedra não estava, não encontraram Jesus. Talvez não estejamos encontrando Jesus porque estejamos buscando da maneira errada. Elas estavam buscando da maneira errada. Era para buscar um Jesus vivo, ressuscitado. Um Jesus que cura, que livra, que liberta, que salva, que ressuscita. Agora Pedro, ele buscou de uma maneira diferente. Ele buscou esse Jesus vivo. Por isso que quando ele chegou lá, ele ficou maravilhado. Agora elas ficaram assustadas, ficaram estarrecidas. Irmãos, vamos aprender a buscar Jesus. E vamos aprender a tirar a pedra do esquecimento e da incredulidade da nossa vida. Guarde a palavra de Deus no seu coração. O Salmo 119 diz assim: a tua palavra escondi para eu não pecar contra ti. Então aprenda a guardar, a esconder a palavra de Deus no seu coração. Não se esqueça dela não, irmãos. E o que mais me deixa maravilhado, irmãos, é que Jesus disse para Pedro que ele iria negar a ele 3 vezes. E Pedro, antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negou. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. E quando Jesus começou a sofrer as dores para morrer, ele foi se afastando, porque a palavra diz que ele começou a servir Jesus, a olhar Jesus de longe. Mas mesmo assim, foi ele que foi correndo lá no sepulcro para contemplar a manifestação do poder e da glória de Deus, de um Jesus ressurreto. E depois que aconteceu isso, irmãos, da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus, ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu sim. Jesus disse: não apacenta minhas ovelhas. De novo: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu sim. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. E de novo Jesus 3 vezes perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu e disse: tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, Pedro fez uma confissão de amor por Jesus 3 vezes. E Jesus instituiu ele como o primeiro pastor das ovelhas do reino de Deus. Mandou que ele apacentasse as ovelhas dele. E hoje, eu convido você, seja quem for. Você ama Jesus? Apacenta as ovelhas dele. Independente de como seja essa ovelha, irmãos. Se não for uma ovelha, Deus vai apartar do rebanho. Deus diz na palavra dele que o joio nasce no meio, às vezes, do trigo, mas que é para deixar crescer junto, porque é o próprio Deus que vai arrancar, não é você. Irmãos, às vezes aquela pessoa que mais te dá trabalho. Pedro deu trabalho para Jesus, irmãos. Mas Jesus rogou, ele disse: ó Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. Então rogue a Deus, rogue a Jesus Cristo por essa pessoa. Vamos orar por essa pessoa. Irmãos, não importa se teu coração está sangrando, não importa se você está magoado, se alguém te decepcionou, não importa, irmãos. Não esqueça, não deixa que isso venha fazer. Eles estavam tristes porque Jesus morreu. Às vezes a gente fica triste porque alguém trai a nossa confiança, porque alguém não sabe demonstrar um amor verdadeiro por nós, porque perdemos alguém que amamos, sei lá. Às vezes estão passando por dificuldade. E a tristeza faz com que esqueçamos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, as promessas, as palavras de Deus para a nossa vida. Irmãos, não deixa que a tristeza venha fazer você se esquecer do que Deus tem falado para você. Irmãos, não deixe de crer em Deus
E nem deixe de se lembrar das palavras de Deus por causa dos seus problemas e da sua tristeza. Os olhos do Senhor estão a procurar sobre a terra os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E que os olhos do Senhor, em nome de Jesus, venha te encontrar. E venha me encontrar, porque se Ele procura é porque Ele deseja. E se Ele deseja é porque Ele sabe que você é capaz, sim, de o adorar em espírito e em verdade. Assim como Pedro fez quando foi correndo. Foi correndo lá para ver a glória de Deus, para ver que realmente Jesus tinha ressuscitado. Nós vamos ser verdadeiros adoradores. Quando você for à igreja, vá adorar um Deus vivo. E esteja você também vivo na presença do Senhor, correndo como Pedro, alegre, entusiasmado, seja cheio do Espírito Santo. Independente do que você tenha feito, do que você já fez na sua vida, de quem você é. Olha a vida de Pedro. E olha o amor de Jesus por Pedro. Olha quem Jesus escolheu para apacentar as ovelhas. Que os olhos do Senhor venham te encontrar. E venha me encontrar também. Essa é a minha oração hoje. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus te cubra e te encha com o som do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus não morreu. Jesus está vivo. Ele quer curar, salvar, libertar. Mas é necessário que você busque Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Que guarde a palavra dEle no seu coração. E que o adore em espírito e em verdade. A paz do Senhor, irmãos. Guarda essa palavra no seu coração. Jesus falou muito comigo. E eu creio que falou com você também. E apacenta. Quem ama Jesus tem que aprender a apacentar. Aquele que espalha busca seu próprio interesse. Ou aquele que se separa. Mas aquele que ama Jesus, ele apacenta. E é isso que eu quero fazer. Que Deus me capacite. E capacite a ti também. Amém.